Boa noite. Que Deus ilumine nossos caminhos. Que Deus ilumine nosso espírito. Que Deus nos faça forte sempre. Com muito carinho, com muita alegria que estou aqui hoje, nessa noite, né, para levar para conversar com vocês, né, fazer uma palestrazinha sobre um tema muito bacana, né? Mas antes de falar o tema, eu queria agradecer, né, à comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequitinhonha, né, que me fez o convite, em nome do presidente, o irmão José Alberto e seus trabalhadores, né, para que a gente viesse tocar essas palavras aqui, né, passar essa mensagem para vocês. E também agradecer ao convite a nossa irmã Esmeralda Lisboa, né, nosso irmão Celso Seara. Eu queria, antes de começar, né, nossa palestra sobre fé, esperança e caridade, que a gente pudesse fechar nossos olhos nesse momento, né, para que possamos fazer a nossa prece inicial, né, até porque Jesus, né, junto com o Espírito André Luiz e outros Espíritos, nos chama a atenção para que qualquer trabalho que possamos fazer, oremos para que o trabalho flua. E no término, desse trabalho, que nós oremos também. Então, oração o tempo todo, né? A gente pode orar em todos os momentos das nossas vidas. Na fila do banco, dirigindo o automóvel, na escola, no trabalho, na fila de qualquer, no shopping, nós oramos, oração o tempo todo, né? A gente fala assim, orar e vigiar, né, o tempo todo, para que os Espíritos estejam ao nosso redor, nos amparando e nos mostrando o melhor caminho. Eu vou fechar aqui o note, que pode atrapalhar, né, pode atrapalhar aqui a luz, né? Depois eu abro novamente, para a gente ter um tema aqui dentro. Que Deus nos ilumine, que Deus nos cubra de bênçãos, que Jesus de Nazaré esteja sempre conosco, em qualquer momento de nossas vidas. Que nós possamos, nessa noite, sair dessa palestra, desse bate-papo, dessa troca de experiências mais fortalecidos, né? Que as bênçãos do Divino Espírito Santo nos iluminem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Vamos lá, nossos irmãos, vamos lá, amigos, irmãos de luta. A doutrina espírita é luz, é amor, é esperança, é fé. O tempo todo, fé verdadeira, fé alicerçada, fé racional. Essa fé que Jesus nos chamava a atenção, a fé racional, né? Jesus nos chamava Jesus nos chamava a atenção por intermédio dos seus apóstolos, por intermédio dos Espíritos, nos chama a atenção até hoje, para que a gente possa alicerçar nossa fé. Mas é a fé espiritual, é a fé no amor, a fé no futuro que nos reserva, o futuro que Ele nos reserva. E o que é fé? Fé é acreditar que a gente pode atingir um objetivo. Disse anteriormente que a fé raciocinada. É essa fé que Jesus nos chama a atenção. Junto a essa fé vem a esperança. Por que esperança? Por que ele nos chama só mexer aqui? Por que ele nos chama com a esperança? Por que vem junto com a esperança? Porque, gente, a esperança, a gente deposita a nossa fé em algo e tem um detalhe. Nós esperamos com o nosso tempo
que aquilo se concretize, mas o tempo não é nosso. Por isso que a fé, a fé está nos testando sempre, né? A vida está nos testando sempre. Até quando a minha fé é alicerçada e raciocinada? Até quando eu estou fazendo a coisa correta para que as bênçãos cheguem até mim? E a gente não pode esquecer de uma coisa: o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Por isso vem a esperança. Porque a esperança nos dá mais forças para que a gente aguarde o nosso tempo. Tem coisas que não vai chegar para a gente tem que ter consciência disso. Então a gente precisa observar o que a gente pede com a nossa fé. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: eu tenho fé que você há de me pagar o que você me fez. Eu tenho fé que você há de me pagar o que você me fez. Quem nunca ouviu isso? Acredito que todos vocês que estejam nos assistindo agora. Que fé é essa? Essa é a fé que Jesus nos chama a atenção? Essa é a fé que Jesus quer que a gente tenha? Não. Né? Por isso, a paciência, que é amiga da esperança, para a gente atingir. Depois disso, vem quem? A caridade. Fé sem caridade não adianta. Fé sem esperança tampou. Caridade sem esperança também não adianta. Eu vou ler um trechozinho rápido aqui do livro de Emmanuel. Uma pesca, viu? Uma pescadinha aqui. Tem um livro de Emmanuel chamado Escrínio de Luz. Interessante, né? Eu indico a vocês a lerem esse livro. Ele diz assim: fé sem caridade é lâmpada sem reservatórios de força. Lâmpada sem reservatório de força. Hoje nós temos lâmpadas de LED, né? De LED, disso, daquilo e tal. Mas antigamente essas lampadinhas era óleo, era a óleo, né? E gás, a querosene. Acho que muita gente aí deve ter acompanhado, né? Os FIFOs, a querosene. Né? Então, o que ele diz? Fé sem caridade é lâmpada sem reservatório. Existia um reservatóriozinho, né, que a gente enchia de querosene ou de óleo, de qualquer outra coisa, e isso ia se queimando com o tempo. Né? Era um reservatório para aquela luz ficar acesa. Então ele diz assim: fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de forças. Que forças é essa que Emmanuel nos chama a atenção? É a esperança, é a paciência. Porque nem tudo que a gente quer vai chegar. E se vai chegar, não chega no nosso momento, no momento de Deus. Tá? Então a gente tem que ter essa força, porque até chegar esse momento, vai ter muita água para passar debaixo da ponte, como dizia minha saudosa mãe. Então, nesse período que a água passa debaixo da ponte, a gente tem que estar alicerçado. Estar alicerçado com a fé. Tá? E junto a isso, a caridade e a esperança. Tá? Porque assim, tem um amigo meu que diz assim: somos verdadeiros pedintes, Júlio. E somos mesmo. E devemos ser. Essa é a minha opinião. A Deus vamos pedir mesmo aquilo que tiver dentro de um raciocínio, dentro de uma lógica, vamos pedir a Deus. Né? Pedir a Ele: Senhor, me ajude. Se for da tua vontade, se for bom para mim, que o Senhor é que sabe de todas as coisas. Aí a gente começa a ter um diálogo bacana com Deus. Então assim, somos verdadeiros pedintes. Aí é onde entra um ponto. E o que estamos fazendo para nos doarmos? Já parou para pensar? Eu peço muito a Deus, mas estou dando o quê? Ele não quer que a gente dê nada a Ele, não. Ele quer Ele quer que nos doemos a outras pessoas, a outros irmãos nossos, que têm necessidades maiores que a nossa. É isso que Ele quer. Isso também está dentro da fé, gente. Tá? Eu só posso ser merecedor de algo se eu estiver aberto a esse merecimento.
Como é aberto esse merecimento? É pensando positivo. Pensando positivo não, é outra coisa. Eu vou falar, depois eu falo. De pensamento positivo e fé são duas coisas diferentes, tá? Eu tenho que estar conectado com Deus, né? Ouvindo a voz dos Espíritos. O que é que Ele tem para mim? Isso é fé, tá? E junto com a caridade e a esperança. Aí ele continua aqui, né? Fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força. Aí vem, caridade sem fé representa usina sem lâmpada. Vocês já imaginaram viver no escuro? Quando falta energia nos nossos lares, como é que a gente fica? A gente fica, bati o pé aqui, a perninha tremeu aqui, viu? Como é que a gente fica quando falta energia nos nossos lares? Perdidos, no escuro, cegos. Caridade sem fé representa usina sem lâmpada. Usina não funciona sem energia, sem luz, tá? E a caridade sem a fé é isso. Se eu tenho caridade, se eu faço caridade, mas eu não tenho fé naquela caridade da qual eu faço, vai surtir efeito? Então, é uma junção. A fé, a esperança e a caridade. Esse tripé, essas três palavras andam juntas. Né? A gente conseguir unir todas as três, a gente vai sentir mesmo. Ô Júlio, a gente vai deixar, quando eu atingir esse auge, né, o auge da fé, da esperança, da caridade, nós vamos deixar de sofrer? Não vamos deixar de sofrer. Não serei aqui hipócrita dizer a vocês que, não, depois a gente chegar aqui nesse ponto, vamos deixar de sofrer. Até porque quem está encarnado no planeta Terra sofre, tá? Sofre com provas e expiações. Se assim não fosse, estaríamos em outros planetas mais avançados que o nosso, tá? Mas essa esperança de que iremos conseguir é que nos dá essa força, essa fé, tá? Iremos deixar de sofrer? Não vamos deixar de sofrer. Mas quando o sofrimento vier, a gente já está preparado. Estamos fortes. E se ele vier e a gente não tiver preparado, Deus vai nos dar essa força para a gente, que a gente transpasse esse momento. Beleza? Ele continua aqui dizendo: quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, observem essa chamada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museus brilhantes. Vamos tentar decifrar essas palavras de Emmanuel. Recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Semana passada, tem 3 semanas mais ou menos, eu assistindo alguns vídeos, né? E aí vi um vídeo, eu gosto muito de assistir alguns vídeos que nos dê forças, né? Que nos ajude a enriquecer nossa fé. Não qualquer vídeo, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, assim, quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes. Eu ouvi assim, isso é muito interessante. Alguém dizer assim, um rapaz, um jovem, bem mais jovem que eu, disse assim: se eu estiver se eu passar um bom tempo numa garagem com um automóvel, eu vou virar esse automóvel? Olha só, viu, a pergunta dele. Se eu passar um tempo em um curral, eu virarei uma vaca?
Se eu conviver com os animais ali no curral, eu virarei uma vaca? Pergunta, uma outra pergunta. Se eu levar um tempo lidando com uma pocilga, que é uma criação de porcos, eu virarei porco? Aí vem a cereja do bolo. E se eu passar maior parte do meu tempo em um templo de oração, qualquer que seja ele, não direi aqui nomes, né? Vamos dizer o nosso. Se eu levar 12, 13 horas da minha vida, todos os dias, 8, 10, 12 horas, todos os dias da minha vida, dentro de um centro espírita, eu serei um espírita, por isso? Negativo, não serei. Quem confia em Deus e não ajuda os seus semelhantes, recolhe-se à contemplação improdutiva. Eu só serei uma imagem do bom homem que vai ao seu templo orar todos os dias, mas não produzo nada fora dele. Entendem, gente? A fé sem obra, já dizia Paulo. Paulo, Senhor, me desculpe. Não sei se é Paulo ou Pedro. Desculpe, perdão. Eu confundo os dois. A fé sem obra é fé morta. Se eu tenho fé e não trabalho, ela vai ficar ali, não, sem sair. Recolhe-se a contemplação improdutiva, não produzo. A maneira de peça valiosa, muito bem apessoado, né? E tal, estou ali, um pai de família correto, um homem que fala bem no púlpito, né? Em frente às câmeras para poder falar com os fiéis que ali estão, né? E vem o outro, e mumificada em museu brilhante. Eu sou peça valiosa, mas mumificada. O que é mumificar? É deixar ali, morreu. Eu passei ali, era um processo que se fazia no Egito Antigo, né? Com os corpos daqueles faraós. Passava-se um produto que era para conservar aquele corpo. Mas ali já morreu, já não tinha mais nada, o espírito já não estava mais ali, né? Dependendo daquele ser, o espírito já estava em outro lugar, mas o corpo estava ali para ser cultuado. Mas não valia nada. É isso que ele se refere. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se à contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Conhece a passagem? Eu acredito que sim, né? Sepulcro branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ele se refere a túmulo. O túmulo está suntuoso, muito lindo, mas ali dentro só tem restos mortais. Só tem restos mortais. Mau cheiro e mais nada. Então a gente não pode ser isso. Não pode ser maneira de peça valiosa mumificada em museu brilhante. Porque Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente vá, saia e produza. Isso é ter fé. Isso é ser caridoso. Isso é ter esperança no futuro melhor. Esse futuro que Jesus nos promete é depois daqui. Para algumas pessoas ele começa logo aqui. Mas para a maioria de nós é do outro lado que a verdade se revela. Porque o outro lado não tem mentira. O outro lado que eu falo é quando a gente desencarna, quando a gente sai do corpo e vira espírito. E aí vai depender do que foi que eu fiz, do que foi que nós fomos aqui, do que fizemos aqui. Qual a caridade que eu prestei, qual a assistência que eu prestei ao meu irmão. Não estou falando do irmão de dentro de cada família, não. Eu estou falando do irmão lá fora mesmo. Né? É aquele que aqui nesse momento está chovendo e fazendo frio. É aquele que está lá fora tomando chuva e no frio. É aquele que não tem alimentação, é aquele que não tem moradia, é aquele que não tem nada. Mas muitos deles têm esperança. Muitos deles têm esperança de um futuro melhor.
né? E dando segmento aqui, deixa eu deixar eu puxar um pouco mais aqui. Ele diz aqui: quem pretende ajudar o próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo contato com o suprimento da energia divina. Olha que coisa maravilhosa. Emmanuel é simplesmente fantástico, né? Eu sou suspeito em falar de Emmanuel porque eu sou fã dele. Diz assim: quem pretende ajudar o próximo sem confiança... Não, desculpe. Quem pretende ajudar o próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura. Lembra-se da passagem da figueira seca? Aquilo foi uma forma figurativa que Jesus usou. Ele quis dizer, ele foi lá na figueira, não era tempo de figo. Né? Não tem, ele falou, você não tem, não, vai secar até as raízes. O que ele quis dizer com aquilo ali, com a figueira que não produzia, é isso, que nós somos figueira, gente. Nós somos aquela figueira que Jesus foi lá, ela. Só que nós temos que ser figueira produtiva. A gente tem que produzir fé, esperança e caridade. É dessa figueira que Jesus se refere. Vou repetir. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura. Como é que eu vou ajudar o próximo se eu não confio em Deus? Se eu não tenho esperanças que existe um Deus bom a me guiar, a me orientar, a nos guiar, a nos orientar? Fé é essa? Que fé é essa? Eu vou só por fazer? Eu vou ajudar só por ajudar? Não, a gente tem que ajudar porque nós somos carentes de ajuda também. Tem isso, viu? E tem isso. Mais uma. Somos carentes de ajuda. Eu já falei do pedinte, somos verdadeiros pedintes a Deus, eternos pedintes a Deus, mas não nos doamos. Muitas vezes não nos doamos. E assim, a gente pede atenção, a gente pede com carinho, a gente pede conforto dos nossos irmãos, de modo geral, e estamos doando isso, estamos doando carinho, estamos doando conforto, estamos doando esperança para o outro. A gente tem que ver isso, né? E ele continua: a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Quem tem fé, confia. E confia e tem esperança, e tem paciência, e é caridoso. A caridade é o canal que a espalha, enriquecendo os caminhos, nossos caminhos. Né? Quando a gente começa a praticar caridade com desinteresse, sem interesse em nada, as coisas da nossa vida começam, as coisas que a gente achava que era impossível começam a caminhar. A caminhar. Uma nos confere visão, a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade. A fé. A fé constitui nosso patrimônio, a caridade é o canal, tá? Uma nos confere a fé, a visão, e a outra nos intensifica o crescimento espiritual para a eternidade, a caridade. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas vezes a gente ouve a palavra caridade no Evangelho? A gente lê a palavra caridade no Evangelho? Alguém já parou para apontar? É muito grande o número. Jesus não falou em outra coisa a não ser a caridade. Ele diz assim: fora da caridade não há salvação. Vocês devem estar repetindo aí comigo. Fora da caridade não há salvação. Ele não falou assim: fora da paciência não há salvação. Fora do desinteresse não há salvação. Ele falou fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então vamos nos atentar a isso. Né? Se tem alguém aí achando que sem amar o outro como a nós mesmos,
não é caminho para uma felicidade, comece a mudar o pensamento. Né? Eu sei que não é fácil, não é fácil, é muito bonito estar aqui falando, né? Mas nós temos a obrigação de passar isso para vocês. Tá? Porque também tenho as minhas dificuldades, sou falho também como vocês, muito, mas eu faço o meu esforço, né? E desejo que vocês façam também. Porque Jesus é bom o tempo todo. Jesus não esquece, apesar de a gente achar que Jesus esquece da gente. Jesus não esquece da gente em momento algum. Nenhum momento. Ele mesmo disse. Ele é o pastor das ovelhas. E um bom pastor não deixa nenhuma ovelha desgarrada. Né? Ela pode até demorar um tempo, mas ela volta para o rebanho. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Né? Vamos continuar, depois eu vou passar para outra parte aqui. Sem a primeira, que é a fé, caminharíamos nas sombras. Sem fé raciocinada, caminharíamos na sombra. Sem a segunda, né, que é a caridade, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Essa aí doeu. Essa doeu. Porque geralmente quem não tem caridade é egoísta. Aliás, a maioria de nós temos os nossos, somos egoístas e somos orgulhosos. Mas a gente está trabalhando para isso. A partir do momento que a gente está aqui fazendo essa palestra para vocês, né, levando essa palavra para vocês, e vocês nos ouvindo, isso é caridade. É mais caridade vocês aí que estão do outro lado me ouvir do que eu falar para vocês. E eu fico muito feliz com isso. Então, assim, a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem fé, caminharíamos nas sombras. E a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Porque o egoísmo destrói tudo, né? A partir do momento que meu, a gente não vai para lugar nenhum. Tá? E agora a gente vai passar. Eu queria passar aqui, né, para a segunda parte. Eu vou fechar aqui o note, que é para poder a luz ficar melhor. Vou passar aqui para a segunda parte. Que segunda parte é essa? Aqui no Evangelho de Jesus, que é o nosso guia. O Evangelho é quem nos guia. Tá? A gente não pode esquecer que o Evangelho é tudo na nossa vida. Ele diz aqui: eu vos disse a fé e a caridade. Está no capítulo 11º, né? No capítulo 11. E diz assim: a fé, o capítulo 11 deixa eu ver aqui. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, isso é uma mensagem do Espírito, um Espírito protetor, né? Que foi ditado em Cracóvia, né? Uma cidadezinha da Polônia, se eu não estiver enganado. A cidade do nosso querido e saudoso João Paulo II. João Paulo II nasceu lá, na Cracóvia, né? Se eu não estiver enganado, viu, gente? Em 1861. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Isso é extremamente forte. Eu vou repetir para a gente discorrer em cima desse parágrafo aqui. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava, a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Por que ele fala isso, gente? Quando ele se refere à ordem social, quando a gente tem fé e não é caridoso, não adianta.
Se fôssemos mais caridosos, não existiria tanta miséria no planeta. Tanto desperdício de alimento que poderia encher o prato de muitas famílias. Tanta fortuna concentrada em um só lugar e só para aquela família. Gente, deixa eu falar aqui, eu não estou falando de distribuição de rendas igualitariamente, porque para nós espíritas isso não seria possível agora, nesse momento, por conta da nossa incompatibilidade com o manuseio desse dinheiro, dessa fortuna. Se a fortuna do mundo fosse repartida igualmente com todos, em pouco tempo estaríamos em desordem. Eu sei que é meio confuso falar isso, né? Mas é assim que funciona. Estaríamos em desordem porque muitos de nós não temos aptidão ainda para lidar com o dinheiro, né? O que ele se refere aqui, o que o Espírito Protetor se refere, é que aonde está concentrado toda essa renda, se fosse distribuída, ao menos com carinho, com amor, não teríamos tanto sofrimento de ordem social. Ou amenizaríamos esse sofrimento para com o nosso irmão. Ah, mas Júlio, alguém pode estar pensando aí, mas Júlio, não é o destino daquele sofrer? Ou estar ali, ele não merece estar sofrendo? Cada um com seu problema espiritual que nós não sabemos, né? Nós imaginamos, mas por isso vamos dar de ombros? Por isso vamos virar as costas? Porque ele tem uma dívida do passado? Está ali na sarjeta? Ah, não, aí é destino dele. Aí ele fez, ele tem que pagar. Eu não posso interferir nesse percurso da vida dele. Que é isso? E por que pedimos a Deus para que ele nos ampare? E por que pedimos a Deus quando nossa barriga está doendo? Quer dizer que o outro tem que seguir o destino dele. E eu não, e nós não. Engraçado isso, né? Não, gente, não, vamos mudar. Quando ele fala aqui, ó, vou voltar, vou repetir para vocês. Capaz de torná-los felizes. Entre os homens, uma ordem social, olha, a fé, eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter. Entre os homens, uma ordem social capaz de torná-los. A caridade sem a fé, né? Não torna. O que ele quer dizer aqui é que se a gente mexesse melhor, conduzisse melhor isso, as pessoas não sofreriam tanto. É que eu disse isso antes. Então, assim, vamos nos atentar a isso. Tá ali, tá com dificuldade, pode ajudar? Vai, ajuda, gente. Ajuda. Talvez nós, no futuro, vamos precisar da ajuda daquele a quem nós deixamos de lado, a quem nós excluímos, a quem nós tratamos como invisíveis. A sociedade trata essas pessoas, muitos de nós tratamos como invisíveis. Então, o Espírito Protetor fala disso aqui, né? Se tivesse uma ordem social melhor, mais ajustada, com a fé e a caridade andando de mãos dadas, né? Essa ordem social seria melhor, nós seríamos mais felizes, né? Eu acredito que vocês estão entendendo, né? Isso. Eu vou passar aqui para a segunda parte, né? Que está no capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade, né? Também de José, Espírito Protetor, foi em Bordeaux, 1862. Ele diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Deve ser. Olha o que Emmanuel falou no livro que eu falei para vocês.
né? No livro, eu vou repetir o nome do livro aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, para que a gente possa ler esse livro e tirar coisas maravilhosas dele. O livro é Escrínio de Luz, né? Ele fala aqui: fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força. E aqui, José, Espírito Protetor, no capítulo 19, diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Devemos colocar nossa fé em atividade. Não deve ser, desculpe, perdão, não deve se entorpecer. Mande todas as virtudes que conduz a Deus. A fé é mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que delas nascem. Quais são as filhas da fé, gente? A esperança, a caridade, o devotamento, né? Todas essas, o despreendimento, a paciência, todas elas são filhas da caridade, né? E ele continua aqui: a esperança e a caridade são consequências da fé. A esperança e a caridade são consequências da fé. A partir do momento que nós temos uma fé alicerçada, uma fé raciocinada, temos esperança e temos a caridade. E fazemos a caridade. Isso é automático. É automático. Consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor. Não é essa fé que a gente tem a esperança quando a gente acredita de verdade. A fé gostosa. É aquele sentimento gostoso. Diz assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e eu acredito e o que vier do Senhor é bom. É isso que ele quer dizer. Porque se não tendes fé, que esperais? Se a gente não tem fé, a gente vai esperar o quê da vida sem fé? São perguntas que o Espírito está fazendo aqui. Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Se eu não tenho fé, não tenho amor. Continua aqui. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem de bem, ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construímos sobre ela? Se nossa fé não for inabalável, no primeiro vento, esse edifício vai começar a balançar. Se nossa fé não for alicerçada em pedra, ela vai ruir. Se nossa fé for feita em cima de areia, ela vai desabar. Não é fácil, eu falei isso antes. Falei no início da minha fala. Não é fácil, mas nós temos que acreditar. O que estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui, ouvindo essa palestra? O que é que eu estou fazendo aqui, falando para vocês? A gente acredita em algo que está além da gente, que está além do que a gente pega, que está além do que a gente enxerga. São os espíritos. Todos nós temos um guia espiritual, alguns chamam de guia, outros chamam de anjo da guarda,
outros chamam de mentor espiritual, que nos ama, e que quer o nosso bem, que quer que a gente faça as coisas corretas, se esforce. Então, basta que a gente ouça a voz dele aqui. Mas Júlio, eu não consigo. Silencia teu coração, meu irmão, minha irmã, que você vai conseguir ouvir. E você vai, na maior dificuldade, quando a gente silencia nosso coração, aí vem uma ligação, vem um pensamento de procurar alguém, sabe? De correr atrás de alguma coisa ali, e aí a coisa começa a fluir. Isso é fé. Isso é fé raciocinada. Não é fé de ganhar na Mega Sena não, viu? É isso que ele quer, não. Não é fé de ganhar no jogo do bicho, não, quem joga aí no bicho. Rifas. Tá assim, ó. Tá assim de rifas agora. Virou uma febre. Ele não falando disso, não. Se tiver que você ganhar uma dessas aí, você vai ganhar e tá tudo certo. Tá? Mas ele fala da reforma íntima. Né? Do futuro que nos espera. Que Deus reservou para nós. Então, deixa eu ver aqui, sobre ela. Elevai, pois, esse edifício sob fundação inabalável, que a vossa fé seja mais... Essa parte é linda. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. A gente vai falar sobre isso rapidinho aqui. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Que coisa maravilhosa, gente. É emocionante ler isso. É emocionante. A fé, eu me emociono, desculpe. A fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Sabe por que ele fala isso? Chega mais próximo para falar com vocês aqui. Porque existem pessoas ao nosso redor que tudo que a gente professa não vai dar certo. Aí eu não acredito nisso. Isso não vai dar certo. Não faça isso porque não vai dar certo. Não é assim que vai dar certo. Eu não tenho fé nisso. Não é assim que eles falam? Por isso a gente deve guardar para nós, para Deus, as nossas coisas. Tem alguma coisa para fazer? Tem algo para pedir? Peça em silêncio. Peça para você e Deus. Feche-se no seu quarto, que é o seu coração. O quarto que Jesus se refere não é o quarto físico, não, é o do coração. Feche-se lá e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu acredito que a tua vontade é a melhor. Pronto. Isso é a fé que afronta o ridículo dos homens. Tá bom? Vamos aqui só para a gente fechar. É que eu acho que já estou estendendo demais aqui o horário. Tá tão bom que eu me passei aqui no horário. Vem aqui. A fé divina e a fé humana. Rapidinho, só um trecho. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Quando ele fala que a fé foi depositada, e a fé vem desde quando nós surgimos como seres humanos. Então, quando ele fala assim, foi depositada nele primeiro em estado latente, em estado dormente. Todo mundo tem fé, só que em muitos ela está adormecida. A gente precisa ativar esse modo de sonolência da nossa fé e colocar ela em atividade. Essa mensagem, para a gente finalizar aqui, essa mensagem foi de um espírito protetor, em Paris, 1863. Né? Então, assim, a gente precisa ativar a nossa fé. A partir do momento que a gente ativa a nossa fé, que a gente coloca ela, que ela diz que desperta, acorda minha fé. Acorda. Quem me fez foi Deus, um Deus que me ama, um Deus que me quer forte. Um Deus que me quer sempre
na fé dele, sabe? Só para finalizar, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Faça todo o bem que puder. Todo bem. Não perca uma só oportunidade de fazer o bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, né? Espero que a gente saia dessa palestra hoje melhores do que entramos, né? Muito obrigado por tudo. Eu agradeço mais uma vez, né, pelo convite, né? E vamos finalizar com uma oração, né? Eu costumo dizer que eu creio na oração do Pai Nosso. Ela é universal e para tudo dai graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, meus irmãos, e Deus abençoe vocês agora e sempre.